Prezado ouvinte, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos uma reflexão. Eu estou sinceramente resolvido a salvar a minha alma? Eu penso nisso? Eu tenho vontade firme de ir para o céu? Eu já me preocupei que se eu não for para o céu, eu iria para o inferno, lugar terrível, e o maior tormento é a separação de Deus por toda a eternidade. Viver sem Deus é um tormento, e no inferno o tormento pior, que chama-se perda do dano, é esse. Eu tenho pensado nisso. Preparar, portanto, a nossa alma, o nosso trabalho para lutar. Só será coroado aquele que legitimamente combater. Quem combater com boa vontade, quem combater com bons princípios, quem combater com fidelidade, esse receberá a palma da vitória. O caminho que nos leva à perdição é muito grande, largo, mas o caminho que nos leva ao Evangelho, aos mandamentos, à vida, a Deus, é o caminho estreito, é o caminho do sacrifício, da penitência, é o caminho que nós nos abstemos das coisas do mundo, das festas, das farras, das imoralidades, das bebidas, da sensualidade. Esse é o caminho que leva a Deus. Qualquer pessoa que quiser ir até Deus, é necessário trilhar esse caminho estreito da vida. Nós estamos ou não estamos decididos a salvar a nossa alma? São Mateus é que nos fala desse caminho. Prezado ouvinte, sem dúvida, a unção da graça torna fácil, suave aos fiéis esse trabalho, essa luta. E no meio dos trabalhos, esta graça acaba nos ajudando a ver se nós estamos dispostos a seguir os sofrimentos de nosso Senhor por amor, para que Ele nos dê uma paz celestial. A nós que somos pecadores e não conhecemos aquela parte que Deus reservou para nós na eternidade. Mas, prezado ouvinte, nós devemos fazer continuamente esforços para triunfar em nós a verdade, triunfar em nós as virtudes, e não as paixões, e não o mundo, e não as coisas más da vida. Por isso que é preciso estarmos atentos. Quem fez os santos? São justamente essas lutas valentes, essas lutas constantes, coisas tão simples, mas que é preciso de uma luta. Por exemplo, São Francisco Xavier, quando ia para as missões nas Índias, ele teria que passar no castelo, ele era de família nobre, e lá despedir-se da sua mãe. Mas, se ele fosse passar para despedir da mãe, ele ficou com medo de ter tentação de apego à família e desistir da sua vocação. Então, para não perder a vocação, ele preferiu partir para as missões, sabendo que nunca mais encontraria a mãe dele, mas não foi ao castelo, à casa da nobreza, para despedir-se da mãe. Contentou-se com mandar uma carta. Então os santos trilharam o caminho da luta para poder chegar à felicidade eterna. São Bernardo também teve a sua provação, e ele, para não cair naquela tentação, se coloca num tanque gelado. Naquele tempo não havia tanta imoralidade como hoje, e ele, vendo uma mulher, vindo aquele perigo, aquela tentação, ele, para não ceder a nenhum desejo da natureza, ele se mergulha até o pescoço, num tanque d'água gelada. Isso é muito compreensível na Europa, porque lá, quando chega o tempo do inverno, esses tanques criam até uma nata de gelo por cima. Tal é a temperatura. Alguns rios criam uma casca por cima de gelo que pode-se andar por cima. É claro que é perigoso, mas é tão gelado que cria
aquela crosta e a pessoa pode andar. Eu conheci um padre francês que às vezes ia atender doente, ele dizia que ia de motocicleta pelo leito do rio, era mais rápido, porque estava congelado. Então os santos faziam certas violências à natureza para não perder a sua salvação. São Vicente de Paulo, ele foi nomeado superior de toda a ordem religiosa. E ele um dia recebeu um parente que era muito pobre, e ele era o superior, estava no lugar de muita dignidade. E apareceu um tio muito pobre, na hora que ele estava perto de pessoas de muita importância. E a grande tentação que ele teve foi de não dizer para ninguém que aquele pobrezinho era seu parente. E, portanto, um descaso, nós diríamos assim, um esquecimento daquele pobre que apareceu ali naquele momento. Ele, para vencer essa tentação da vanglória, da vaidade, do desprezo pelo parente pobre, ele abraçou o parente e apresentou a membro por membro daquela comissão que estava ali para matar a sua vaidade, o seu orgulho de desprezar um pobre. Ele que se julgava, um pobre de Deus. Prezado ouvinte, esse é o caminho do Evangelho. Essa é a doutrina da cruz de Nosso Senhor. Assim os santos fizeram para vencer as suas tentações. Queremos trilhar o caminho da salvação? Muitas vezes nós não queremos fugir de uma ocasião de bebida, vamos logo tomar refeição ou lanche no lugar onde já temos a tentação para cair. Outras vezes não queremos deixar de andar com tal companhia, que seria para nós fatal o pecado contra a pureza. Outras vezes não queremos deixar a ocasião do pecado perto de algum lugar onde eu tenho facilidade para tirar o alheio, e assim por diante. Por que os santos são santos? Porque eles fizeram uma violência à sua natureza para vencer o pecado. E por que nós somos pecadores? Porque nós, em vez de fugirmos do pecado, nós enfrentamos a ocasião. E aí nós vemos que somos fracassados sempre. Prezado ouvinte, peçamos à Virgem Maria, que neste momento tão abençoado, nos dê a fortaleza e nos dê a graça de jamais nos colocarmos no estado de condenação. Nós queremos a salvação eterna da nossa alma. Querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer. A Virgem Santíssima me há de valer.